Futuros servidores do município de Mãe do Rio, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Crê que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Vamos aqui trabalhar com os senhores e senhoras a Lei Municipal número 454 de 2005. Professor, do que trata essa Lei Municipal 454 de 2005? Trata justamente aí do regime jurídico dos servidores públicos municipais de Mãe do Rio, os senhores e senhoras que estão do outro lado. Vamos lá? Olha só, o artigo 1º, acompanhe aí, por favor, lembrando que eu lhe aguardo na minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Chama aqui no WhatsApp 91982309873. A nossa equipe estará lhe colocando na lista de transmissão e por lá estarei dando dicas desta legislação e de todas as legislações para o seu concurso gratuitamente. Lembrando que aqui no site valneoliveira.com.br você pode adquirir uma lista de questões envolvendo todos os assuntos de legislação do seu concurso, aproveitar para adquirir com preço promocional e também aproveitar porque os 50 primeiros alunos que adquirirem o material vão ganhar a minha mentoria. No que concerne a minha mentoria, quaisquer eventuais dúvidas durante seus estudos, até na véspera da prova, que você tiver justamente aí sobre referente a qualquer artigo, qualquer parágrafo, inciso, a linha, eu estarei tirando pessoalmente, digitado por pequeno áudio ou pequeno vídeo, aqui via WhatsApp. Você vai perguntar para a nossa equipe, a equipe vai passar para mim e eu vou responder diretamente para você. Fechou? Aproveite logo para você enganjar aí nos futuros servidores de Mãe do Rio. Vamos para o artigo 1º? O artigo 1º começa ali, né, justamente trazendo título 1, disposições gerais do regime jurídico. O artigo 1º diz: o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Mãe do Rio, bem como das suas autarquias e fundações, é o estatutário instituído por esta lei. Primeira informação muito relevante aqui no artigo 1º é os senhores e senhoras que vão ser futuros servidores de Mãe do Rio entender que vocês serão estatutários. Por quê, professor? Porque esta lei, né, aqui, 454 de 2005, ela trata do RJU, Regime Jurídico Único dos servidores do município de Mãe do Rio. Então, vocês serão diferentes dos agentes públicos que são seletistas. Né? Não tem aqueles que fazem concurso, mas eles são seletistas, porque eles são regidos pela CLT, pela consolidação das leis trabalhistas. E vocês não. Vocês serão regidos por esse regime jurídico único, por esse estatuto. Por isso que os senhores e as senhoras serão estatutários. Tanto os servidores municipais da administração direta, como também das autarquias e das fundações públicas que fazem parte da administração indireta. Tá? O artigo 2º ele fala assim: para os efeitos dessa lei, os servidores são funcionários legalmente investidos em cargos públicos de provimento efetivo ou em comissão. Então entenda uma coisa, aqui a lei chama funcionário, né? Mas aí, né, a Constituição depois veio ali trazer a ideia de servidor, mas para a nossa prova não tem problema. Quando se trata de servidor, funcionário, como ele chama aqui no município de Mãe do Rio, é aquele que vai ocupar o cargo em caráter efetivo ou em comissão. O que é, professor, ocupar o cargo de provimento efetivo em caráter efetivo? Serão ocupados pelos senhores e senhoras aprovados no concurso público de provas ou de provas e títulos, tá? Já os que ocupam o cargo em comissão é aquele de livre nomeação, livre exoneração, tá certo? E o artigo 3º ele traz o conceito de cargo público, é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas ao servidor prevista na estrutura organizacional. Então, o artigo 3º é bem importante porque ele traz o conceito de cargo público. O cargo público vai ser ocupado por um servidor público, ele chama aqui funcionário público, tá? E o que é o cargo público? Até brinco com meus alunos, mas só é brincadeira, mas é uma brincadeira saudável, que quando se trata desse tema cargo público, é um conjunto de AR. Como
assim, professor, um conjunto de AR? Você nunca mandou um AR, uma carta com aviso de recebimento pelo correio? Pois é um conjunto de atribuições e responsabilidades. Isso que é um conjunto de cargo, o que é o cargo público? É um conjunto de atribuições e responsabilidades que serão cometidas, ou seja, serão entregues a quem? No caso aqui, servidor público, funcionário público. Tá certo? A um servidor público previsto na estrutura organizacional. Perfeito? Então, vamos aqui organizar as ideias. Professor, eu vou ocupar um cargo público. Perfeito. Professor, o cargo público são atribuições e responsabilidades que serão cometidas, entregues a mim, que serei um servidor público. Perfeito. Professor, para ser servidor público será, no caso, de provimento efetivo ou em comissão. Ok. Quem é aquele servidor que ocupa um cargo de provimento efetivo? O concursado. Falou em efetivo da ideia de concursado. No concurso público de provas ou de provas de títulos, vamos já ver os aprovados no concurso público de provas ou de provas de títulos, são os servidores efetivos. E o em comissão, livre nomeação, livre exoneração. Vamos aprender lá na frente que é possível até um servidor efetivo ocupar o cargo em comissão, mas o cargo em comissão também pode ser ocupado por não efetivo. Fechou o raciocínio até aí? Muito bem. O parágrafo único diz que os cargos públicos são acessíveis a todo cidadão, são criados por lei, denominação própria e vencimentos pagos pelos cofres públicos. Olha só, preste atenção. Cuidado, que o examinador pode querer falar que os cargos públicos são criados por decreto. Não. Se vai ser criado um cargo público, tem que ser por lei. Outra coisa importante, o cargo público ele possui denominação própria. Tá? Médico, enfermeiro, guarda civil municipal de Mãe do Rio. Existe a denominação própria do cargo público. Tá? E uma outra coisa importante que você tem que entender é que possui vencimentos pagos pelos cofres públicos. Tá? Então, vocês, sendo servidores do município de Mãe do Rio, vão receber com vencimento pago pelo cofre público. Tá bom? O artigo 4º ele fala o seguinte: os cargos de provimento efetivo, quem é que vai ocupar um cargo de provimento efetivo? Diga amém do outro lado, eu lhe ouço, amém, amém, assim seja, show, os senhores e senhoras que vão ocupar o cargo de provimento efetivo da administração pública municipal direta, seja das autarquias, das fundações públicas, serão organizados de acordo com o plano de cargos, carreira e remuneração. O que é isso, professor? Olha só o raciocínio, olha só como o legislador ele é inteligente, ele vai trazendo o raciocínio aí, né, numa lógica, tá? Bem, o que ele está falando? Para que você sonhe, vamos já aprender lá na frente, em estabilidade, só se fala em estabilidade para quem é efetivo. Da mesma forma, para quem sonha em ter um plano de cargos, carreira e remuneração, chamado PCCR, Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, só pensa em seguir um plano de cargos, carreira e remuneração, em regra, aqueles que são efetivos. Então, por isso que ele falou aqui, os cargos de provimento efetivo, ou seja, aqueles cargos que são ocupados por servidores efetivos, ou seja, aqueles servidores aprovados no concurso público de provas ou de provas de títulos, tá? Seja da administração direta, ou mesmo seja da administração indireta, as autarquias e fundações públicas, ele fala aqui que vão ser organizados de acordo com o PCCR, com o plano de cargos, carreira e remuneração. Fechado? Muito bem, o artigo 5º diz que as carreiras serão organizadas em classe. Interessante isso aqui, tá? As carreiras serão organizadas em classes, tá? Artigo 5º, as carreiras serão organizadas em classes de cargos, observada a escolaridade, a qualificação profissional exigida, bem como a natureza e a complexidade das atribuições a serem exercidas por seus ocupantes na forma da legislação específica, tá certo? E o artigo 6º fala que é proibido o exercício gratuito de cargos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Muito cuidado, o examinador ele tem essa mania em concurso público de trazer palavras que restringem demais ou palavras que ampliam demais. E aí, geralmente, 99% de chance está errado quando ele traz um termo que amplia demais ou restringe demais.
Por exemplo, é terminantemente proibido o exercício gratuito de cargo público no município do Mãe do Rio. Está errado. Terminantemente não. Tá? Como ele coloca aqui, a regra é, no que se refere aos cargos públicos de Mãe do Rio, como nós falamos anteriormente, já que o cargo público, né, é pago, os vencimentos pagos pelos cofres públicos, nós falamos anteriormente, então, em regra, é proibido, no caso, ocupar um cargo público 0800, de grátis. Não, sem ganhar nada. Não. Todavia, ele coloca aqui, salvo nos casos que sejam previstos em lei. Tá? Muito bem. O artigo 7º, ele começa a trazer o tema do provimento. Não esqueça de dar um like nesse vídeo. Não esqueça de compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que vai fazer o concurso de Mãe do Rio e faça um bom comentário também. E aguardo aqui, ó, na lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp, também lhe aguardo aqui no site Valnei Oliveira para adquirir logo. É importante não só as questões, é importante você com um professor monitor para qualquer mentor, né? Para qualquer eventual dúvida. Você está estudando uma determinada lei, eu estou na dúvida disso aqui, vou já perguntar para o professor Valnei. Aí manda um áudio digitado, por favor, eu queria tirar essa dúvida, melhor digitado, essa dúvida assim com o professor Valnei, aí a equipe vai me passar com 48 horas, eu respondo você, tá? Fechou? Vamos lá, o artigo 7º, ele fala, são requisitos para ingresso no serviço público. Estes incisos, estes 4 incisos, podemos afirmar categoricamente que é um rol exemplificativo, é uma lista exemplificativa. Não são somente estes. Se o cargo exigir outros, né, outros requisitos, não há problema. Então, olha só, quais são os requisitos? 1. Nacionalidade brasileira. Muita atenção nesse tópico, nacionalidade brasileira. Por quê, professor? Isso aqui é muito recorrente o examinador trazer essa peculiaridade. Porque quando ele fala aqui nacionalidade brasileira, anote aí, leia-se brasileiro nato ou mesmo brasileiro naturalizado. Mais uma vez, por quê, professor? Olha só a maldade do examinador. Um dos requisitos para ser aprovado, aliás, um dos requisitos, né, para o ingresso no serviço público do município de Mãe do Rio é ser brasileiro nato. Errado. Ser brasileiro naturalizado. Errado. Ter a nacionalidade brasileira. Ok, porque ele está falando tanto dos natos quanto dos naturalizados. Ou se ele falar um dos requisitos de ser brasileiro nato ou naturalizado. Não tem problema, tá? 2. O gozo de direitos políticos. 3. A quitação com as obrigações militares eleitorais. E 4. A idade mínima de 18 anos, tá? Regra geral, essa idade mínima de 18 anos é no ato da posse. Aí o parágrafo 1º diz que, por isso que eu falei para vocês que este rol, esta lista era exemplificativa, que o parágrafo 1º diz assim, ó, as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Então, não são necessariamente somente esses 4 incisos aqui, tá? Podem ser solicitados outros requisitos. Por exemplo, cargo para motorista, vai ser solicitado a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, entre outros, tá? O parágrafo 2º eu acho ele muito importante, por quê? Porque ele trata da ideia aqui das vagas para pessoa com deficiência. Hoje nós sabemos que o termo correto é pessoa com deficiência, porque existe o estatuto da pessoa com deficiência. Mas a época, nessa lei de 2005, diz assim, as pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que são portadores e para os quais serão reservados 2 a 10% das vagas oferecidas no concurso. Esse finalzinho aí, marque na sua lei, que é a cereja do bolo e cai muito em concurso público esse percentual. Na minha humilde opinião, se o examinador cobrar na sua prova, ele vai trabalhar nesse percentual. Então, pensa comigo. Professor, é possível cargos para pessoa com deficiência? Sim, lógico que o cargo tem que ser compatível com a sua deficiência, mas é plenamente possível, né, os concursos para o cargo para pessoa com deficiência. E haverá um percentual de 2 a 10% desse total desses cargos voltados para a pessoa com deficiência. Exemplo rápido, vamos supor que tenha um cargo com 100 vagas. Cargo qualquer com 100 vagas, tá? Bem, aí vai ser definido, né, de 2 a 10%. Supor que coloque 10% de vagas vai ser para a pessoa com deficiência.
Então, 10% daquelas 100 vagas será para a pessoa com deficiência. Tá certo? O parágrafo 3º diz que somente serão oferecidas vagas para portador de deficiência nos casos onde o número de vagas for superior a 10. É uma coisa um tanto quanto lógica, né? Porque se é de 2 a 10%, só vai ser lógico oferecida a vaga para a pessoa com deficiência se tiver mais de 10 vagas, tá? O artigo 8º diz que o provimento dos cargos torna-se-á válido mediante ato da autoridade de cada poder do dirigente superior da autarquia e fundação pública. O que é isso, professor? Simples, prático e brilha. Olha só, existem somente 2 poderes no município de Mãe do Rio, o poder executivo e o poder legislativo. Basicamente, não existe o poder judiciário a nível de municípios, tá? E muito menos no município de Mãe do Rio. Então, o que ele está falando aqui? O provimento dos cargos será dado por quem? Bem, regra geral, pelo executivo, no caso aí, pelas autoridades do Poder Executivo, prefeito ou autoridade do Poder Executivo, da administração direta. E também no executivo também pode ser pelo, como ele coloca aqui, dirigente superior da autarquia ou da fundação pública. Lembra que essa lei se aplica tanto para a administração direta quanto para a administração indireta no que se refere às autarquias e fundações públicas, tá? Então, mais uma vez, executivo, pessoa, quem é que vai prover o cargo do servidor executivo? A autoridade máxima, né, o prefeito ou algum subordinado a ele que seja determinado, aí no que se refere à administração direta e no que se refere à administração indireta, os dirigentes das autarquias e fundações públicas. Ponto. E no que se refere aos servidores do Poder Legislativo, lógico, ali a autoridade do Poder Legislativo, pode ser a Câmara de Vereadores ou o presidente da Câmara, né? Vai ser definido ali, mas vai ser uma autoridade ali do Legislativo, tá? O artigo 9º, ele é muito recorrente em concurso público. Marque aí, eu até brinco, mas é uma brincadeira saudável com meus alunos, que é o macete da dança do põe, 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 te fazendo enlouquecer. Ei, professor, o que é isso? A dança do põe, põe, põe. Calma, vou já explicar para vocês. Olha só, coloque aí, a investidura no cargo público, anote aí, a investidura no cargo público se dá com a posse. Por isso o macete da dança do põe, 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 te fazendo enlouquecer. É uma questão recorrente. A banca coloca assim, a investidura no cargo público se dá com aprovação no concurso. Errado. Com a nomeação. Né? A investidura no cargo público se dá com exercício. Não. A investidura no cargo público se dá com a posse no macete da dança do põe, 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 te fazendo o quê? Enlouquecer. Então anote aí, artigo 9º, a investidura em cargo público ocorrerá com a posse, tá certo? E a direção já está falando aqui que tem que dar uma pausa para beber água, eles cuidam muito da minha saúde, tá? Então vamos aqui finalizar no artigo 10, lembrando que eu aguardo você aqui, ó, na lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Adquira logo os materiais para você adquirir com preço promocional e com a minha mentoria. Não tem coisa melhor. Você está estudando, eu estou na dúvida. Vou perguntar para o professor Valnei Oliveira. Pergunta para mim, estarei respondendo. Oh, coisa boa. E me siga no Instagram, _Valnei Oliveira. Dê um like nesse vídeo, compartilhe com aquelas pessoas que você sabe fazer o concurso de Mãe do Rio e faça um bom comentário, tá? Olha só. O artigo 10 ele traz as formas de provimento. A contrário, o censo, que a gente vai aprender lá na frente, das formas de vacância. Vamos entender rapidamente? Forma de provimento é prover, forma de ocupar um cargo que está vago. Forma de vacância, o cargo está vago e ele será... Aliás, o cargo estará ocupado e ele ficará vago. Forma de vacância a gente vai aprender em outro momento. Na lista de transmissão, ou aqui mesmo no canal do YouTube, ou então nas questões. Mas, por exemplo, falecimento é forma de vacância, né? A demissão, exoneração são formas de vacância. Só que a gente vai ver a forma de provimento. Imagina um cargo vago, ele vai ser provido, ocupado pela forma de provimento. Nomeação, promoção, acesso, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração. Tá? São essas formas de provimento. Já coloque logo aí, marque no seu coração que entre elas existe uma forma de provimento conhecida como forma de provimento originária, que é a nomeação. As demais formas de provimento são conhecidas como forma de provimento derivadas. Tá?
Vamos aprender lá na frente que é a promoção, a readaptação, com riqueza de detalhes. Com certeza, não tenha dúvida, o examinador ele pode sim cobrar uma destas formas de provimento na sua prova. Tá certo? Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. E você, futuro servidor, futura servidora do município de Mãe do Rio, um abraço e até os nossos próximos encontros.